Como funciona a energia no movimento ondulatório? Vamos imaginar aqui um pedacinho da corda, tá? Exemplificado aqui nesse esquema. Então, a gente tem um ponto A, né, aonde se propaga a onda da esquerda para a direita. Nesse pedacinho aqui, ele é praticamente uma reta, né? Então, assim, a gente estabelecendo o sistema de coordenadas cartesianas, a gente pode, então, determinar aqui dy, delta y, dx ou delta x, e aqui representa a inclinação. Nesse ponto aqui, a gente tem também as forças, a força que age, né, para fazer um movimento na corda, onde o pulso vai passar. Então, essa força, ela tem uma componente y, tem essa componente aqui na transversal, tá? Então, o que acontece? Essa componente y, ela está relacionada com essa força e essa inclinação também. Como a função da onda é uma função que depende de duas variáveis x e t, eu não posso considerar a inclinação como uma derivada total, mas uma derivada parcial. Então, delta y sobre delta x. Bom, quando esse ponto A se move ao longo dessa direção y, essa força Fy realiza trabalho sobre esse ponto, portanto, transfere energia, tá? Energia cinética, energia potencial, tá? E trocas das duas energias para a parte da corda que está à direita desse ponto A. Então, é assim que funciona. Então, pela relação da potência, que já foi vista anteriormente nesse curso, a potência, que é o trabalho por unidade de tempo, né? Ela pode ser escrita também em termos da força e da velocidade. Então, aqui nós vamos considerar a componente da força na direção y e a velocidade desse ponto que se movimenta também na direção y, fazendo esse movimento harmônico simples. Só que nós vamos considerar toda a extensão da corda em qualquer momento. Então, essa componente da força na direção y vai depender tanto da posição x quanto do tempo, assim como a velocidade também. Essa componente y aqui, ela já foi determinada nesse momento aqui, nessa discussão. Então, está relacionado com a força do impulso, que a gente dá à corda, e a derivada parcial em relação a x. Então, vou escrever ela aqui. A velocidade do ponto, né, se movimentando nessa direção y, realizando um movimento harmônico simples, vai ser a derivada dessa função de onda em relação ao tempo. Bom, e aqui, imaginando qual seria a função de onda em a sua forma, né, matemática, vou então aplicar essas derivadas em relação a x, as derivadas em relação a y, e é para achar a expressão da potência. Então, derivo y em relação a x, então esse termo vai contribuir, então por isso que apareceu o k aqui. Derivo y em relação a t, esse termo vai contribuir aqui, por isso que aparece o ômega. Multiplico, né, os termos, e a expressão final para potência, né, que é a quantidade de trabalho realizada por unidade de tempo, está relacionado com o quadrado do seno, está relacionado com o número de onda, posição, frequência angular e tempo, mas aqui você tem a força que é aplicada, a frequência angular, aliás, o número de onda, a frequência angular que está aqui e o quadrado da amplitude. Se eu colocar essa expressão na forma de um gráfico em função do tempo, vamos considerar aqui na posição x igual a 0, tá? Aí essa seria a expressão para a potência. Observe bem que ela não assume valores negativos, isso significa que a energia nunca flui no sentido contrário à propagação da onda, tá? E a partir dessa figura também nós podemos estimar o que seria a potência máxima. Então, a potência máxima seria quando esse seno fosse igual a 1. Então, a potência máxima é igual a essa amplitude. Então, está relacionada com se eu for escrever a velocidade, transcrevendo ela em termos da tensão na corda e densidade da corda, eu posso uma outra maneira escrever também essa expressão, né? A tensão na corda, a densidade da corda, frequência angular e amplitude. A potência média
é naquela valor médio desse valor, né, dessa potência, porque essa potência varia com o tempo, então não é difícil a gente estimar um valor exato, né, porque ela muda. Então, vamos pensar numa potência que é média. Então, seria o valor médio aqui desse gráfico, corresponde à metade da potência máxima. Então, a gente poderia também descrever o quanto que passa quanto que trabalho é realizado em função do tempo, a partir da densidade da corda, tensão, frequência angular de oscilação e amplitude de oscilação. A intensidade da onda na corda está relacionada com a taxa média de tempo, que é a energia transportada pela onda, por unidade de área, sobre uma superfície perpendicular à direção de propagação. Então, aqui, a uma distância R1 da fonte, a intensidade vai ser I1. A uma distância R2 da fonte, maior do que R1, a intensidade vai ser menor. I2 vai ser menor do que I1. Então, a mesma potência se espalha por uma área maior. Então, a potência é a mesma, mas a intensidade está relacionada com a distância da fonte, tá? Então, de forma matemática, eu poderia escrever a intensidade, por exemplo, no ponto 1, como a potência dividido pela área da superfície dessa esfera. 4πr1 ao quadrado. Isso aqui é um valor matemático, né, já descrito aí nos livros, e vocês encontram isso facilmente. Então, eu poderia comparar a intensidade, por exemplo, uma distância R1, a intensidade é uma distância R2, né, sendo que a potência é a mesma. Então, eu teria essa relação aqui entre as duas. Então, as intensidades estariam relacionadas com os quadrados de suas distâncias, tá? Quanto maior a intensidade, menor vai ser a distância que ela está da fonte, tá? Mas a potência é sempre a mesma. Essa figura aqui mostra exatamente uma animação que foi dita há pouco, né? Mostrando, então, que a superfície, entre uma corda que tem uma superfície presa, o que vai acontecer é que o pulso, ele vai encontrar essa superfície presa e vai se inverter aqui de posição, tá? Isso acontece porque quando ele chega próximo a essa superfície fixa, ele vai realizar uma força, né, num sentido, e a parede vai reagir com uma força igual e contrária, tá? Então, quando ele está indo nessa direção, a força está indo para cima, a parede ou a parte fixa vai reagir com uma força igual e contrária, puxando para baixo, no sentido contrário. Isso aí é a terceira lei de Newton. Então, o pulso passa, então, a ser invertido após encontrar a parede ou esse ponto fixo. Tá ok? E aí, a gente tem, então, a onda se reflete a partir de uma extremidade fixa, né? Aqui, vem aqui a corda, exerce uma força para cima na parede, a parede exerce uma força contrária e o pulso se desloca inverso. Se a extremidade for livre, né, não vai haver a inversão do pulso. Então, o pulso está chegando, né, a haste, então, exerce uma força transversal sobre a corda, ela bate e o pulso se reflete sem inverter. Então, a gente está iniciando aqui, a partir desse momento, alguns conceitos de superposição de ondas, né? Então, o que acontece? As ondas podem vir em direções contrárias, como está mostrando aqui esse pulso nesse sentido, esse pulso aqui no outro, e à medida que ele se superpõe, o deslocamento da corda em qualquer ponto é sempre a soma algébrica do deslocamento dos pulsos iniciais. Então, aqui, por exemplo, você vê uma pequena... A combinação das duas, né, mostra aqui uma figura como essa nesse instante. Aqui você vê como que se anula nos pontos e o resultado final é esse. E à medida que elas vão se separando, porque essa vem nesse sentido, ela continua a se movimentar, o pulso original vai aparecendo, né, como se não tivesse nenhuma interferência. Então, esse é o princípio aqui de superposição dos pulsos ondulatórios, nesse exemplo mostrando o deslocamento em sentidos opostos, né?
No caso da superposição, por exemplo, de pulsos deslocando em sentidos, nesse sentido, esse aqui para cá e esse aqui para cá, né? Ele não está invertido em relação ao outro. Se observa que em um momento eles se somam, né? Também nesse sentido, como no outro caso, se somam, mas acabam se anulando. Em certas partes aqui elas vão aumentar a contribuição, então a amplitude vai aumentar também quando elas se encontram. Então, o princípio de superposição de ondas vem exatamente né, da linearização da equação da onda, que permite chegar, né, à conclusão de que a gente pode considerar uma onda como a soma das outras duas, tá? Sem nenhum problema no sentido. Então, aqui nós temos a equação da onda, né, como a gente já tinha dito antes. Então, essa expressão também vai ser, eu posso encontrar a velocidade da onda na corda a partir dela, então foi algo que já foi discutido anteriormente, tá? E ela, por causa da sua linearização, como eu já disse, a gente pode, então, pensar que uma onda é a soma das duas. Então, se essa y de x de t é uma solução para essa equação da onda, né, ela obedece bem essa equação, y de 1 também y de 2 também ou a soma das duas também, como y de x de t também pode ser uma solução dessa equação da onda. Então, aqui mais uma vez, né, ressaltando aqui o princípio da superposição de ondas. Então, a equação é linear, o que significa que se y são soluções da equação de onda, a combinação linear também onde C1 e C2 são constantes.